Os dois entraram no estabelecimento sem problemas. O ambiente era animado, apesar de ser o que era. A aparência era de uma casa de festa, dessas que as pessoas vão para dançar. Lá dentro eles observaram cada centímetro do lugar. E depois que Sebastian localizou e memorizou cada saída da casa, eles combinaram que depois que ela aprendesse como caçar, eles se separariam, assim consumiriam mais vítimas. Uma garota se aproximou dos dois e Sebastian propôs uma festinha a 3. A garota topou e foram para um quarto. Depois de se divertirem com a garota, a paralisaram e Sebastian disse: "Venha, cheire ela profundamente. A energia vital dela tem um cheiro viciante. Você consegue sentir o sabor só de respirar." Helena fez o que ele disse e sentia seu corpo ser tomado por uma fome descontrolada, pior que a que sentiu no porão. Sebastian continuou: "Se aproxime dela e a paralise, para que possa sugar a energia." "E como eu faço isso?" "Entre na mente dela e controle seu corpo." Helena fez como ele mandou e se surpreendeu ao conseguir controlar a mulher. Sebastian então se aproximou e abriu a boca, no que a mulher fez o mesmo. Helena viu os olhos de Sebastian brilhar num azul intenso. Os olhos da vítima também brilharam de forma igual. Então, da boca da vítima, um feixe de luz começou a sair e foi sendo absorvido por Sebastian. O cheiro da energia vital estava deixando Helena louca de fome. Ela então o afastou, assumindo o lugar de Sebastian e sugando a mulher. Antes de sugar toda a energia, Sebastian disse: "Não sugue tudo. Precisa beber o sangue. E este tem que ter vida ainda." Os dois revezavam sugando e bebendo o sangue da mulher, até que sobrou apenas um cadáver seco e deformado. Uma euforia tomou conta dos dois, que como dois animais selvagens fizeram sexo ali mesmo. Quando terminaram, eles saíram do quarto e se separaram. Eles iam de uma vítima a outra, se alimentando por eles e pelos outros. A beleza e sensualidade de Helena era hipnotizante, a tal ponto que os homens chegavam a brigar para ficar com ela, que se sentia uma deusa da sedução. Sebastian observava, fascinado em como ela se adaptou rapidamente à sua nova forma, e como os homens ali, ele se pegou desejando ela, mas rapidamente procurou afastar aquele sentimento, que não seria aprovado por sua mãe, não quando estivessem caçando para alimentar o ninho. Quando amanheceu, a casa estava em silêncio. Eles a fecharam e saíram, e antes de saírem, Helena vasculhou a cozinha e encontrou o veneno de rato. Seria ótimo para dar fim nos gatos. Eles saíram de Parambu rumo a Cocuci e deixaram na casa mais de 50 cadáveres entre homens e mulheres, clientes e funcionários. Como a casa ficava fechada durante o dia, não levantou suspeitas. No entanto, os familiares dos frequentadores se preocuparam quando eles não voltaram para casa. Foram até a polícia e foram aconselhados a esperar 24 horas para que o sumiço fosse considerado desaparecimento. Quando chegaram na igreja, a mãe de Sebastian já havia dado à luz e o bebê já havia crescido um pouco. No porão da igreja, uma orgia teve início, onde Serafine e Charles se alimentavam da energia vital das vítimas, um suprimento extra contido no corpo de Sebastian e Helena. Evan seguia pela estrada, com o rádio na frequência comumente usada pela polícia, e assim ficaram sabendo das queixas dos desaparecimentos no município de Parambu. Ele olhou para Iris e perguntou: "O que acha, amor? Devemos parar na cidade e investigar ou seguir direto para Cocuci?" Iris se virou para trás e perguntou ao filho: "Então, Ethan,
O que seus instintos dizem? O rapaz ficou um tempo em silêncio e então respondeu: Acho que devemos ir até Parambu. Temos que mapear até onde eles expandiram o território de caça e contabilizar as vítimas. Avon olhou para o filho pelo retrovisor interno e perguntou: Território de caça? De onde tirou isso? Tá no diário do vovô, pai. Ele diz que essas criaturas demarcam o território de caça e que antes de migrar deixam o lugar sem uma única vida. Portanto, é válido investigar esses desaparecimentos, até por descarrego de consciência. Já que vamos para Parambu, tem um lugar que eu diria que seria perfeito para essas coisas. Um prostíbulo disfarçado de casa de festa. Uma estratégia para burlar a fiscalização. Mas quem vai até lá acaba descobrindo que é só fachada. Lucas falou enquanto alisava seu gato. Avon riu e disse, pegando a estrada para Parambu: Eu nem quero imaginar como você ficou sabendo dessa casa, com essa riqueza de informação. Eu e o Fábio fomos lá uma vez, depois que um colega falou dessa casa, quando fizemos um trabalho em grupo, onde a Helena e a Lídia também participaram. Foi um trabalho sobre a prostituição no Brasil. Iris olhou para ele e disse, sentindo a tristeza dele: Eu sinto muito por seus amigos, Lucas. Ter a vida ceifada tão cedo e sonhos e planos desfeitos é muito triste. E para mim, revoltante. Pelo jeito que fala e como se preocupou com eles, vocês deveriam ser bem unidos. Lucas suspirou, ainda alisando seu gato, e respondeu: Nos conhecemos no 2º grau. E daí éramos nós 4 para todo lado. Festas, passeios, trabalhos de escola e depois da faculdade, farra na casa um dos outros. Decidimos fazer o mesmo curso para abrirmos uma empresa. Depois mudamos de ideia e cada um seguiu um rumo na faculdade. A Lídia era considerada a mais bonita do grupo. Sempre vaidosa, muito produzida. Sempre tirava fotos de tudo. Na hora que saía de casa, quando chegava na faculdade, quando ia comer, a rede social dela bombava. Mas a mais bonita do grupo era Helena. Apesar dela nunca achar isso. Ela tinha uma beleza natural. Não precisava de maquiagem alguma para ser linda. Mesmo com aqueles cabelos sempre presos num coque mal feito. Era a mais bonita e a mais simples também. Ela e eu éramos os nerds da turma, enquanto Fábio e Lídia só queriam curtir. Nós dois enfiávamos a cara no livro. Fábio era o gostosão da turma, se gabava de ter qualquer garota. Mas eu sabia que a única que caiu na lábia dele foi a Lídia. E eles até fizeram planos para quando sair da faculdade morar juntos. Até que fizemos esse trabalho sobre prostituição. E um carinha que se juntou ao grupo para fazer o trabalho falou dessa casa. Aquilo foi novo. E eu e o Fábio resolvemos ir ver como era. A curiosidade falou mais alto. Só voltamos pela manhã e foi aí que a Lídia e o Fábio brigaram e acabaram terminando o namoro. O clima ainda estava tenso, mesmo depois de 6 meses de término. Ir para Cocuci foi o primeiro passeio juntos que fizemos depois que os dois terminaram. E também foi o último. Um silêncio tomou conta do carro, até que Ethan perguntou: Por que vocês resolveram entrar naquela igreja? Era estranho, em uma cidade inteira em ruínas, aquela igreja estava intacta. E quando digo intacta, até a pintura parecia que tinha sido recente. O jardim, a entrada, as portas, as janelas, tudo estava extremamente cuidado. Chegamos a achar que havia alguém cuidando da igreja, mesmo com a cidade abandonada. Aí, a porta que estava fechada de repente estava meio aberta, um pouco afastada. Eu sou curioso por natureza, e a Lídia sempre foi a destemida do grupo. Quando algo nos deixava com medo e apreensivos, era ela quem dava o primeiro passo. Eu e ela entramos, e dentro era tão limpo e bem cuidado como o lado de fora. Não havia nem teias de aranha, nem poeira, mesmo que
a mínima nos bancos. Teríamos ficado só nisso e ido embora, mas aí o púlpito se mexeu sozinho. E não foi uma mexidinha, ele praticamente saiu do lugar. Ethan estava assustado com aquela descrição da igreja e perguntou: mesmo petrificados, os sonâmbulos tinham poder para criar aquela ilusão na igreja? Uma ilusão com essa riqueza de detalhes com certeza foi obra de Serafine. Ela e o filho são os mais velhos de todos eles, mas ela quem deve ter criado a ilusão. Iris explicou, lembrando de como ela fazia todos eles desaparecerem quando seu pai os estava caçando. Mãe, dessa vez teremos que matá-los. Mesmo que dê para petrificá-los, teremos que dar um fim definitivo a eles. Eu sei, filho. Eu e seu pai nos preparamos para isso, pelo menos nas armas que usaremos. O vovô diz aqui no diário que fogo é a melhor opção, mas para dar certo temos que garantir que eles fiquem parados ou presos em um lugar sem saída, como o porão da igreja. Lucas completou, lembrando de como era o porão e a quantidade de tralhas inflamáveis que havia ali. Um pouco de gasolina e um fósforo seriam o suficiente para dar fim naquele monstro. Iris sorriu e Avon segurou a mão dela. Quando ela olhou para ele, ele disse: olha a mágica acontecendo, amor. 2 caçadores natos, e do tipo atire primeiro e pergunte depois. Todos riram, e Lucas foi percebendo que eles não eram tão assustadores como ele imaginou. Pelo menos essa família. Quando entraram na cidade de Parambu, Iris perguntou para Lucas: Ainda lembra onde fica o bordel? Lucas coçou a cabeça e respondeu: essas coisas a gente não esquece. Avon soltou uma gargalhada e Iris deu um tapa em seu ombro, o censurando. Lucas, um pouco sem graça, indicou o endereço, e Avon seguiu ainda rindo da resposta do rapaz.